No dia 10 desse mês de agosto, a comunidade de Patinga foi chocada com mais um crime bárbaro, um crime que vitimou uma pessoa inocente, uma mulher, uma jovem de 23 anos, Daniele Silveira, educadora infantil, e que, lamentavelmente, foi atingida por uma bala perdida durante um confronto armado. A Daniele foi enterrada hoje, e menos de 2 dias após o fato, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídios, já tem cumprido o seu papel de elucidar autoria, materialidade e circunstâncias dessa infração penal. Então, nós já realizamos os exames periciais que se faziam necessários, a maioria deles já estão prontos, em 2 dias apenas. Já elucidamos a autoria do que aconteceu, perfeitamente, de quem fez o quê e por qual motivo fez, e as circunstâncias do fato. Hoje eu estive lá no local do crime com a perícia, retornei lá para fazer uma reprodução simulada dos fatos com a colaboração do policial penal, que foi envolvido nessa história. Ele colaborou, deu a versão dele, isso foi registrado e foi confrontado com o que havia de vestígios naquele local de crime. E o resultado dessa investigação, até o presente momento, foi o seguinte: no dia 9, um dia antes do crime, um sobrinho desse policial penal se envolveu numa ocorrência, não chegou a ser registrada essa ocorrência, em que ele foi vítima de agressão. E ele foi agredido porque ele estava transitando de bicicleta no bairro Caravelas e um mototaxista quase o atropelou. Ele reclamou e aí o pessoal que estava no mototáxi resolveu espancá-lo. E ele não registrou esse fato com a Polícia Militar. Inclusive o comandante do batalhão deixou isso claro, que a Polícia Militar não teve notícia dos antecedentes desse crime. Talvez pudesse ter agido para evitar essa situação, mas ela não foi avisada. Então, ele conta isso para o tio, que é policial penal e mora ao lado da casa dele, fala o que aconteceu e também planeja e executa uma vingança juntamente com o irmão dele, também sobrinho do policial penal. Os dois vão até o mototáxi armados de facão e começam a depredar o mototáxi com golpes de facão ali, ameaçando, matar e tudo mais. E retornam, provocaram bastante dano ali, quebraram vidraças e tal, foi registrado isso pela perícia. Retornam para casa achando que ia ficar desse jeito, só que não ficou. O pessoal do mototáxi era bandido, e eles não sabiam. E bandidos com extensa ficha criminal. Infrações bastante graves registradas e alguns até com condenação. Inclusive, um deles foi indiciado no ano passado por homicídio tentado e eu fui a autoridade que presidiu esse inquérito, eu que indiciei. Esses indivíduos resolveram se vingar matando essas pessoas, os 2 sobrinhos do policial penal, e se organizaram numa expedição para isso, foram fazer um levantamento na casa, um grupo. Nessa ocasião, eles foram vistos pela mãe dos jovens, e ela também não chamou a polícia, lamentavelmente. Poderia ter evitado essa situação. Mas aí passaram, fizeram levantamento, fizeram ameaças, e já no dia 10 eles retornam para matar. 2 homens em uma motocicleta, o garupa armado. As informações que nós temos e os vestígios colhidos pela perícia indicam que a arma desse crime que eles executaram contra os 2 sobrinhos do policial penal foi um revólver, porque não havia cápsulas no chão. E eles voltam já fazendo um breve reconhecimento, dão uma volta no quarteirão e na segunda volta já vem atirando contra um dos sobrinhos. E não pararam a moto, continuaram no trajeto da rua, onde eles estavam, e atirando. Atingiram o portão da casa desses jovens e atingiram também o portão da casa do policial penal, que é ao lado. E o policial penal já tinha o relato da situação, já ouviu o barulho dos disparos, ele saca sua arma, uma arma registrada,
particular dele, pistola 9mm, essa que está aqui apreendida, e ele começa o revide aos disparos dos dois que estavam na motocicleta. E aí ele sai da casa e vai para o meio da rua, já com a motocicleta tentando cruzar a Avenida Livramento, virar na Avenida Livramento, no final da rua, e ele continua atirando. Mesmo tendo um bar com pessoas do outro lado da Avenida Livramento, ele continuou atirando nesses dois que estavam na motocicleta. E aí essa moça, né, tem a gravação, lamentavelmente, das câmeras de segurança, assustada, ela se levanta da mesa e quando ela começa a se levantar, ela já toma um tiro no olho direito e cai sem chance de sobrevivência, né, com uma grande hemorragia. Muito bem. As perguntas que são feitas são as seguintes. A arma está aqui, o policial penal se apresentou, veio com um advogado do Sindicato dos Policiais Penais. Eu orientei que trouxesse a arma, ele trouxe, a arma tem registro. E a pergunta é, será que foi legítima defesa? Essa é a pergunta que se faz. Então, a resposta é a seguinte: o inquérito não acabou ainda tem diligências a serem feitas, mas, do ponto de vista pericial, a gente pode responder da seguinte forma. Em primeiro lugar, está afastada a hipótese dessa moça ter sido morta pelos dois que estavam na moto. Completamente impossível. Não há ângulo de tiro para isso. Então, o projétil, inclusive, que foi retirado da cabeça da vítima, que vai ser encaminhado para a confrontação balística com essa arma, é do mesmo calibre da arma. É um projétil 9mm. Então, já podemos afirmar com absoluta certeza de que o projétil que matou a Daniele saiu da arma do policial penal. E aí a segunda pergunta, ele estava em legítima defesa, ele agiu de forma lícita nesse caso? E a gente tem que entender o que é legítima defesa. Legítima defesa para o Código Penal é o exercício de uma ação dentro de um contexto de agressão, dentro do contexto de agressão atual ou iminente, sendo essa agressão injusta, ou seja, agressão ilegal. E o uso moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Qual é o problema? O problema é que a versão que a gente viu hoje por parte da defesa e do policial penal investigado é de que o tempo todo esses marginais fizeram disparos contra ele, inclusive até chegar na Avenida Livramento. E o que a perícia constatou é que não há nenhum impacto de projétil vindo do ponto que ele alega que os bandidos atiraram, do ponto final da rua onde ele reside e do início do cruzamento ali com a Avenida Livramento. Ou seja, a versão de que durante todo o tempo em que ele atirou ele esteve sob fogo, ela não está sustentada pela prova pericial. E isso nos indica o seguinte: se houve disparos contra esses dois marginais que haviam efetivamente tentado matar essas pessoas, mas se houve disparos contra eles quando eles estavam em fuga, sem efetuar disparos, depois que eles já acabaram de cometer a tentativa, a lei não autoriza a continuidade do fogo. A lei não autoriza que essas pessoas em fuga sejam alvejadas. E aí não há legítima defesa. E tem uma outra questão, que é uma questão legal do ponto de vista do direito, que quando você tem a chamada bala perdida, isso é um erro na execução. E erro na execução, pelo Código Penal, você considera as condições e circunstâncias da vítima pretendida e não da vítima que foi atingida. Ou seja, se o policial penal, naquele momento em que os bandidos já estavam em fuga, se ele continuou atirando e, inclusive, negligenciando a segurança daquelas pessoas que estavam na trajetória das balas, sabendo que ali existe um bar, porque ele mora ali, o bar estava em funcionamento,
sabendo que ele poderia atingir outras pessoas, e mesmo assim ele continua atirando, ele não está em legítima defesa. Se ele não está em legítima defesa, ele está cometendo um crime de homicídio. E foi a conclusão que a gente chegou nessa primeira fase da investigação, que não houve ali, naquele último momento da conduta, não houve licitude na conduta, não houve um abrigo do direito à conduta do policial penal, embora ele efetivamente no início da conduta estivesse sim em ilegítima defesa. Além do homicídio contra a Daniela, então, que ele deverá responder, ele pode também responder por uma tentativa contra os dois ocupantes da moto e também vice-versa? Não, isso tem um nome jurídico que chama aberratio ictus. Nessa figura jurídica da aberratio ictus, o desvio do golpe no erro da execução, o que acontece? Você pode ter dois resultados. É possível que haja um desvio de golpe atingindo vítima pretendida e vítima não pretendida. E é possível que haja desvio do golpe atingindo somente uma delas. É o caso. A hipótese é que uma pessoa só foi atingida. Então, o que a lei fala, não se considera as condições dessa pessoa, e sim as condições da pessoa que foi visada. Se ele estivesse em legítima defesa em relação aos dois indivíduos que atiraram naquele momento em que eles foram fazer a conversão à direita, a ação dele estaria abrigada pelo direito, ainda que terceira pessoa fosse atingida, porque ele estaria agindo em legítima defesa. Porém, não foi o que a perícia constatou no local. Inclusive, ontem à noite, hoje foi feita a perícia com a minha participação lá, supervisando o trabalho, né, a reprodução e tudo mais, porque eu interroguei, né, o policial penal. Mas ontem a perícia esteve lá e usou apontador laser para determinar as direções dos disparos, que a gente tem vestígio que permite determinar o ponto em que foram efetuados os disparos. E essas direções informam de forma inequívoca que naquela situação ali não havia ângulo para que esses marginais atirassem contra o policial penal. E nem vestígio de que houve esse fato que ele alega que houve. Essa dupla já foi ouvida, sim, esses dois envolvidos? Ah, sim, veja bem, foi boa lembrança aqui. Nós estamos falando porque houve uma polêmica toda envolvendo um policial. Sempre que há policiais envolvidos, né, e morrem pessoas inocentes, há uma grande polêmica em torno disso. E tem que haver mesmo. Com relação aos dois que estavam na moto, eu falei aqui, a Polícia Civil já apurou a autoria. Então, nós sabemos quem são esses indivíduos, já temos a qualificação completa, todos os dados dele. Foram procurados exaustivamente pela equipe, desde a data do fato, perseguição contínua, estão foragidos, não foram localizados, e a Polícia Civil está hoje representando pela decretação da prisão preventiva dos dois, e a gente aguarda aí a decisão do Poder Judiciário. O delegado, de acordo, né, com esse laser, né, dos elementos que vocês têm na investigação, dá para saber se esses dois, né, que estavam na moto, um deles, se eles realmente atiraram e por quais crimes eles vão responder? Sim, veja bem, na moto o piloto pilota e o garupa atira. Então quem atirou foi um só, mas eles estavam em unidade de desígnios ali, cometendo o mesmo crime. O crime que eles respondem é homicídio tentado, e homicídio tentado contra duas pessoas, o sobrinho do policial penal e o policial penal. Então, como eu falei aqui, eu quero deixar bem claro, a conduta do policial penal no primeiro disparo é conduta em legítima defesa. O problema é que ele sai da casa dele, e hoje ele nos mostrou isso, a perícia registrou, ele sai do abrigo da casa dele, em que ele não seria mais alvejado porque a moto estava de passagem, ela não parou em momento algum, e ele próprio fala isso. Ele sai do abrigo da casa dele e vai para o meio da rua para atirar contra a motocicleta e pouco se importando com quem estava na trajetória dos tiros. E essa conduta é absolutamente ilícita, ele não poderia fazer isso nessa situação. Inclusive aconteceu um fato hoje que me chamou a atenção durante a perícia. Eu questionei o policial sobre isso. Por que você sai da sua casa, que você estaria abrigado aqui dentro da garagem, para você se expor desse jeito que ele estava mostrando, no meio da rua? Aí ele responde para mim, eu queria ter certeza que eles não iam voltar.
Se ele queria ter certeza que os dois não iam voltar, ele queria matar os dois indivíduos que estavam na motocicleta, evidentemente. Então aí você tem expurgada nessa situação a intenção de defesa, que o direito chama de animus defendendi. Não havia mais, houve no início, mas é possível que uma ação que inicialmente é praticada em legítima defesa, ela evolua de uma maneira em que essa pessoa em legítima defesa cometa algum excesso durante a legítima defesa, que não vai ser abrigado pelo direito, ou como ele praticou, ele iniciou a ação em legítima defesa, depois que cessou a agressão, ele continuou a disparar. E aí, veja bem, existe um dever de todo policial de zelar pela segurança da sociedade. Nós somos eternos guardiões da segurança social. Nós temos o dever jurídico de preservar a vida e o patrimônio das pessoas. Não é possível que um policial, ainda que sob violenta emoção, logo após uma injusta agressão, que parece que é o caso, né, sob violenta emoção, mesmo sob violenta emoção, ele tem que manter o dever dele de preservar a vida e o patrimônio das pessoas. Jamais poder ir para o meio da rua, se posicionar e começar a efetuar disparos a esmo, sabendo que havia, na trajetória dos projéteis, aí pessoas inocentes poderiam ser atingidas. E como efetivamente aconteceu, né? Ceifou a vida de uma menina, né? Hoje a escola onde ela lecionava lá, ela não era professora, ela era educadora, mas a escola está em luto, né? Tia Dani morreu, as crianças chorando, e não é possível alguém que pratica uma conduta tão estabanada, tão imprudente, tão imperita quanto essa, e que coloque em risco e efetivamente em dano a vida das pessoas, essa pessoa não ser responsabilizada. A gente não exerce, a Polícia Civil, especialmente sob a minha gestão aqui na Delegacia de Homicídios, nós não somos corporativistas negativos. Nós somos corporativistas no sentido positivo da palavra. Nós apoiamos o bom policial. Bom policial que enfrenta graves perigos aí no exercício da função, ele tem todo o nosso apoio. Tem todo, como já teve, e eu dei entrevista aqui sobre isso.